O conceito estratégico da OTAN por muitos anos não levou em consideração o surgimento de uma força adversária. Agora, ele precisa de uma revisão, só que seus recursos lançam dúvidas sobre a possibilidade de lutar contra adversários como antes. E agora, a OTAN vai ter que levar em conta o que russos e chineses pensam. Neste vídeo, eu trago os detalhes de como a OTAN tenta lidar com esse problema. Nos últimos 80 anos, ocorreram mudanças consideráveis na estrutura da OTAN e seu conceito estratégico. Contudo, o conflito entre russos e ucranianos fez com que a aliança voltasse à sua missão inicial, a arte da contenção. Depois de 2 anos de conflito, a OTAN parece estar às portas de mais mudanças encabeçadas pelo posicionamento radical do presidente da França, Emmanuel Macron, e também do ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron. A última mudança significativa na estratégia da OTAN ocorreu em 1989 com a queda do Muro de Berlim e a consequente dissolução da União Soviética. Até aquele momento, a principal doutrina da OTAN era a autodefesa, que se realizava nos limites da região do Atlântico Norte, de acordo com o artigo 5, em respeito às decisões da OTAN. Desde então, os líderes da aliança buscaram motivos e novos inimigos para dar sentido à existência da OTAN. Para isso, eles abafaram as vozes da opinião pública que exigiam redução dos gastos militares. Uma das opiniões que mais se popularizou foi a de que a OTAN deveria desaparecer, já que ela era feita como um escudo antissoviético. E é exatamente por causa disso que começaram as buscas por novos inimigos. Como é de se esperar, foram exatamente os Estados Unidos que deram o impulso para a atualização da aliança, tendo como conceito estratégico o controle do território. De acordo com este conceito, nem na Europa, nem na Ásia e em nenhum lugar poderiam surgir superpotências. A Rússia, embora nos anos 90 muito enfraquecida, permanecia um adversário natural, mas seria difícil de combatê-la devido ao seu arsenal nuclear. Na época, a China ainda não merecia ser catalogada como um adversário, e foi aí que os olhos da OTAN caíram sobre a Iugoslávia, onde ocorria uma crise profunda de motivações seculares. Observando tal cenário, a OTAN começou aos poucos sua transformação e tomou o caminho das intervenções necessárias para resolver a crise dos Balcãs, assim como assistir à ajuda humanitária da ONU. Era esse o posicionamento inicial da OTAN no início da crise da Iugoslávia. A guerra contra a Sérvia, também chamada de Guerra do Kosovo em 1999, se tornou o último passo de transformação da OTAN. Depois disso, a aliança começou a se ocupar com crises globais, sem ter nenhum limite, e seu artigo 5 ficou meio que caduco, enquanto que a ONU não possuía mais nenhuma competência. O ano de 1999 foi um marco. Depois do conflito no Kosovo, a doutrina de autodefesa foi substituída pelo conceito de guerra justa, a qual permite a invasão e uso de tropas contra quem for e onde for. A OTAN utilizou esse modelo por cerca de 2 décadas com um estilo bem parecido em países como Afeganistão, Iraque, Líbia e Síria. E foi exatamente acostumada a tal cenário que a OTAN entrou no conflito atual, onde se enfrentam russos e ucranianos. Assumiu a posição de financiadora de Kiev. A aliança tentou de tudo para colocar a Ucrânia em uma posição mais vantajosa, mas a bem-sucedida expansão com Suécia e Finlândia, os bilhões de dólares em mais de 2 anos de conflito, toda a sua pressão sancionária, político-econômica, guerra midiática e informacional não foram o suficiente para resolver a crise. E aí, o conflito russo-ucraniano fez a OTAN voltar à sua missão inicial, a política de contenção, uma política que possui linhas vermelhas, assim como foi na Guerra Fria. Linhas que, caso você as passe, isso pode iniciar uma guerra global e devastadora para todo mundo com a Rússia, a maior potência nuclear do planeta.
Mas o que Macron e Cameron têm proposto é justamente cruzar estas linhas. Em primeiro lugar, com o envio de tropas francesas para o território ucraniano. Em segundo, o uso de armas britânicas para ataques dentro do território russo. Ambas as propostas significam que a França e o Reino Unido se tornaram partes beligerantes do conflito, o que pode trazer consequências para toda a OTAN. Já em resposta, os russos anunciaram exercícios com sistemas de capacidade nuclear. Só que a ideia de seguir em frente com a escalada assusta líderes de outros países. Será que Polônia, os países bálticos, a Finlândia ficarão passivos diante de tudo isso? Serão acionadas as unidades militares da OTAN em seus territórios ou elas serão removidas gradativamente? Terão regras para impor um limite em um conflito que envolve 3 países detentores de armas nucleares? Como os Estados Unidos vão agir em resposta às propostas de franceses e britânicos que poderão puxar os norte-americanos para o campo de batalha? A isso tudo, só o tempo responderá. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!